CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Quarta-feira, dia de CBN e a Tecnologia com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, José Carlos Schaefer. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, vamos falar hoje do Threads, essa rede social aí criada pelo Meta, né, pelo Mark Zuckerberg, para bater de frente ali com o Twitter, que está tendo uma grande e uma boa adesão aqui no Brasil, né? Exatamente, José Carlos. Na verdade, amanhã faz oficialmente uma semana que o Threads foi lançado pela Meta, né, para exatamente concorrer diretamente com o Twitter, né? Ele é muito parecido com o Twitter na sua estrutura, inclusive isso gerou uma ameaça de processo, né, do Elon Musk, lá o atual proprietário do Twitter, para a Meta, porque exatamente por uma questão de semelhança, por essas semelhanças que acontecem em relação a isso. Nessa uma semana, né, ou quase uma semana aí de funcionamento já do Threads, já temos mais de 100 milhões de contas, né, no Threads, e, né, o Brasil, né, é o segundo país com mais contas, né, registradas no Threads, né? Não era diferente, a gente acho que o terceiro país no mundo que mais utiliza rede social, então era uma coisa esperada. E aí, na verdade, né, a gente, agora depois de uma semana, basicamente, de uso do Threads, a gente já tem algumas questões que a gente já observa, né, de melhorias que o Threads precisa ter para poder, acho que, ter mais usuários, conquistar mais usuários, né, vamos chamar assim, né? Então, a primeira questão interessante, né, é a adoção de um feed cronológico. Na verdade, na situação que acontece hoje, aparece, né, ou seja, aquilo que você segue, não exatamente aquilo que você, naquela ordem que foi publicada, né? Isso é ruim, muitas vezes você tem que receber até informações que você, selecionadas do algoritmo, que você nem gostaria de ver, ou, em relação a isso, você preferiria ver o seu feed de forma cronológica, como é no Instagram, por exemplo, né, para isso, né, nessa situação, né? É interessante também, uma coisa ruim, quando você não quer ver uma postagem de uma certa pessoa no Threads, você não precisa, não basta apenas bloquear aquela pessoa, você precisa silenciar essa pessoa também. Então, essa é uma coisa ruim nesse caso. Uma coisa que agradou algumas pessoas e outras não agradou é o design, né? Ou seja, aquela tela preta, né? Bastante simples, né? Ou seja, realmente uma apresentação bastante clean, bastante simples, que algumas pessoas acharam bastante interessante e outras realmente não gostaram, fizeram uma série de críticas lá pelo design, né? Muitas vezes algumas pessoas acharam confuso aquele design lá da questão. Uma coisa que faz falta, né, no Threads é a possibilidade de você mandar uma mensagem direta, né? Tudo bem, ele é ligado ao Instagram e você pode mandar mensagem direta pelo Instagram, mas fica ruim você ter que ficar saindo de uma rede social indo para outra para mandar mensagem direta em relação a isso. Então, essa é uma questão que realmente precisa ser, pelo menos, modificada no Threads, porque muitos usuários também reclamaram dessa situação de não ter uma opção, né, de mensagem de DM, de mensagem direta dentro do Threads para isso, né? Uma coisa também que é importante, que os nossos ouvintes, eu já até tinha comentado na semana passada, mas depois que você entrou no Threads, ou seja, associou aquela conta do Threads à sua conta do Instagram, você não consegue mais remover a sua conta do Threads. Você pode até suspender, né, mas você não pode remover. Se você remover sua conta do Threads, você automaticamente vai estar removendo a sua conta do Instagram também em relação a isso. E uma coisa também que faz falta, né, é a questão de uma versão para web do Threads, né? Ou seja, hoje você tem um aplicativo que roda em iOS e Android, mas você não tem uma versão que roda num computador, né? Então você vai ter que ficar usando o celular para fazer essa situação. Obviamente que nesse ponto todo tiveram alguns acertos nesse lançamento. Acho que o principal deles é que você tem uma conta associada ao Instagram, então você não precisa seguir as pessoas todas que você já seguiu no Instagram. Uma vez que você já entrou no Threads, já funciona, né, já tem seu ecossistema configurado já para isso. Então essa é uma questão talvez interessante, até por isso que aumentou tanto a quantidade de usuários, né, do Threads, né, nesse caso. E um outro ponto importante também é a política firme que a Meta tem feito para bloquear conteúdo adulto no Threads, como ele tem também no Instagram. Ou seja,
Tem outras redes sociais que têm esse tipo de liberdade, mas no Threads, na verdade, eles querem manter uma situação mais family friendly, ou seja, uma questão mais amigável nesse caso. Então, essa é uma questão também que tem atraído usuários nesse caso em relação a isso. Mesmo assim, durante essa semana, eu falei de 100 milhões de usuários, as estatísticas mostraram que, apesar de ter essa quantidade grande de usuários cadastrados no Threads, o tempo médio de uso do Threads nessa semana caiu 20%, desde o início, né, até ontem, basicamente. Então, ou seja, é uma questão que talvez os usuários estejam testando, né, a plataforma para saber se realmente vão embarcar ou não, e mostra que talvez nesse momento ela não vai ser uma dor de cabeça para o Twitter, né, nessa situação. Ou seja, as pessoas basicamente não debandaram do Twitter automaticamente para vir para o Threads. Tá aí, o Threads então chegando, conquistando muitos, não chamando tanto a atenção assim de outros. A gente estava até conversando aqui fora do ar, Gilberto, eu, Pedro Cunha, Adalberto, que o Twitter, né, é como se fosse um ecossistema diferente até do que o nosso usual, né? Porque a gente, às vezes, no Instagram é uma coisa ali mais família, mais trabalho, mas aí no Twitter já é mais a galera de amigos, já são outras fontes de informação que você busca. Talvez o Threads não vá muito para esse caminho, né? Já que ele puxa todo aquele ecossistema do Instagram. Exatamente, né? O Twitter já era uma comunidade mais ou menos livre, né? Não tinha uma regulação muito forte, né? Uma moderação muito forte. E agora, com o Elon Musk, ele prometeu, né? E está tentando fazer isso, que ele fique mais, né, aberto, né? E menos moderado ainda, né, as discussões do Twitter. Então, vamos ver aonde isso vai chegar, né? Também, né? Não pode ser uma coisa uma terra completamente sem lei, mas também não tem que ter uma moderação muito estrita para isso. Então, provavelmente a discussão lá vai correr lá no Twitter, que eu digo, né, vai ser um pouco mais solta, né, nessa questão. E outra pergunta, Gilberto, em relação aos social medias, né, profissionais que trabalham diretamente com essas redes sociais, sejam para divulgar seus produtos, divulgar informações. O fato de não ter uma ferramenta web dificulta muito, né, a distribuição de conteúdo por ali. Exatamente. E a Meta já comentou que, pelo menos nesse momento, e eu acredito que eles estão esperando ter uma massa crítica maior no Threads, mas não vai ter propaganda, né? Não vai ter aquelas ferramentas de post pago, essas coisas, não vai ter por enquanto. Pelo menos foi uma declaração da Meta, né? Eu acredito que eles ainda estejam esperando ter uma massa crítica maior, né, do Threads, para exatamente aí começar a explorar isso comercialmente, tendo algum tipo de renda associada às publicações. Você já citou algumas, Gilberto, mas tem a pergunta aqui do Gerson sobre as vantagens do Threads em relação ao Twitter. Você consegue identificar alguma? Olha só, basicamente assim, eu apesar de algumas pessoas não gostarem da interface do Threads, eu gostei da interface do Threads em relação ao Twitter, não nesse caso. Outra questão é a questão de integração com o seu ecossistema do Instagram, né? Ou seja, já tem todo mundo que você segue no Instagram, você pode passar a seguir automaticamente no Threads também. Então isso também é uma questão interessante. Você já tinha, né, um ecossistema de pessoas que você já seguia no Instagram, que já era pessoas do seu convívio ou do seu interesse, e essas pessoas já foram automaticamente importadas, né, para você seguir também pelo Threads. Isso é uma questão interessante, né, de você já entrar nessa rede social já tendo, né, as pessoas que você já seguia, né, também fazendo parte dessa rede social do seu ambiente. Perfeito. Vamos então para o golpe tá aí? O golpe tá aí. Como assim, Gilberto? Mal foi lançado o Threads e já tem gente se aproveitando disso para aplicar golpe? Exatamente. Como eu comentei, né, mais de 100 milhões de usuários, o Brasil é o segundo lugar como país que tem participação no Threads, e obviamente que isso chamou a atenção dos golpistas, né? Nessa semana já foram identificados mais de 200 links suspeitos citando a plataforma do Threads, né, mas de forma fraudulenta, para as pessoas clicarem e aí serem infectados ou terem seus dados roubados, nesse caso lá. Um site, né, foi criado, né, já foi identificado nessa semana, que oferecia, né, pagar valores bastante altos, né, para usuários em troca de instalação do Threads. Na verdade, vinha lá um valor, e você supostamente ia receber aquele valor, um valor relativamente alto, para você instalar o Threads. Só que naquela mensagem vinha um link para você instalar o Threads, que não era o Threads, era um vírus. Então,
dessa situação. Outros, vários sites prometendo valores também altos para você comentar e curtir em pessoas, né, do Threads. Então, com isso você aumentaria, teoricamente, né, o engajamento desses perfis, só que também era um golpe nessa situação, né? Outros golpes que também ofereciam oportunidade de renda extra, né? Ou liberdade financeira, né? Para você fazer depoimentos de usuários em relação a isso. Então, na verdade, os golpes não são novos, né? Mas foram rapidamente adaptados à nova plataforma. Então, de novo, cuidado com o que você recebe, com essas ofertas de dinheiro muito, né, favoráveis nessa situação. Cuidado quando você vai clicar em links que oferecem, né, ou seja, instalação do Threads. O Threads ele é um aplicativo gratuito, está lá no Google Play, está lá no Apple Store, né, no Apple Store. Então, instale o Threads dessas plataformas oficiais, ou mesmo dentro do Instagram. O Instagram já tem lá um link, você já clica, já instala automaticamente o Threads no seu celular. Não vá nesses links alternativos que tem por aí, né, para isso. Já é pedir atenção então para nossa audiência em relação a isso. Exatamente. Falando só uma questão importante, falando de links falsos, né? A gente teve ali o lançamento daquele programa do governo, Desenrola Brasil, e já tem golpe também explorando esse tema, né? Com links, né, falsos de golpistas, falando que clique aqui para dar entrada no seu processo, Desenrola Brasil, aquele programa do governo de perdoar multas também. Então, cuidado também que tem golpe na praça usando como tema o Desenrola Brasil. É isso, a gente reforça então mais uma vez para os nossos ouvintes esses golpes, né? Esses possíveis golpes aplicados então por essas pessoas nessas novas plataformas que têm uma adesão muito grande, né, nesses últimos dias. Gilberto, muito obrigado pelas suas informações, até sexta, hein? Obrigado, Zé Carlos Schaefer, obrigado aos nossos ouvintes e até sexta-feira com mais tecnologia.